Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o 6º domingo do tempo comum. E na liturgia de hoje, o Senhor nos chama, o Senhor nos apresenta o verdadeiro cumprimento da lei. Em que consiste o cumprimento da lei segundo o nosso Senhor Jesus Cristo? Muito bem, para isso nos ensinar, a igreja nos prepara com a primeira leitura de hoje, um trecho retirado do livro do Eclesiástico, em que o autor nos apresenta a seriedade da nossa liberdade. Isto é, meus santos, nós somos as únicas criaturas capazes de escolher. Deus nos deu o dom da liberdade, o dom mais precioso e mais perigoso. Com ele podemos amar a Deus. Nós somos os únicos também capazes de amar a Deus, porque somos livres para não amá-lo ou para amá-lo, para escolhê-lo ou renunciá-lo. Mas também com o dom da liberdade, infelizmente, fazendo mau uso da liberdade, nós nos afastaremos de Deus. Isto é, quando nós usamos a liberdade de uma maneira errada, quando nós usamos de uma maneira errada esta capacidade que Deus nos deu, nós não a exercemos. Explico. Eu sou livre para entrar ou não numa prisão, mas quando eu uso a minha liberdade para entrar naquela prisão, entrar naquela cela, fechar a porta e jogar fora a chave, a partir daquele momento, eu usei aquele dom contra mim. Eu me tornei escravo. Da mesma maneira, todas as vezes que eu uso a minha liberdade para me afastar de Deus, para pecar, eu estou caindo na escravidão. Mas essa é uma decisão que cada um tem diante de si: a liberdade ou a escravidão, a vida ou a morte, a luz ou as trevas. A primeira leitura nos apresenta isso de uma maneira clara. Diante de ti, Ele, Deus, colocou o fogo e a água. Para o que quiseres, tu podes estender a mão. Diante do homem estão a vida e a morte, o bem e o mal. Ele receberá aquilo que preferir. Meus irmãos, aqui nós vemos claramente essa gravidade. Isto é, aquilo que nós procurarmos nesta vida, nós iremos no final encontrar. Se nós nesta vida procurarmos Deus, mesmo com as nossas limitações, nós encontraremos Deus no final do nosso percurso neste mundo. Mas se nós, meus santos, nos afastarmos de Deus, nós já estaremos aqui neste mundo fazendo a nossa escolha. Por isso que São João, lá no capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 34, nosso Senhor Jesus Cristo diz: quem comete o pecado torna-se escravo do pecado. Todas as vezes que nós escolhemos o pecado, ele vai de alguma maneira escravizando o nosso coração, pouco a pouco, de modo que nós vamos nos tornando cada vez menos capazes de escolher a Deus. Nós olhamos para a lei de Deus, para a vontade de Deus, para Deus mesmo, e o vemos como nosso adversário. Olhe para o seu coração, você vai ver que em alguns momentos da sua vida, talvez infelizmente hoje, você olhe para Deus e o vê como o seu inimigo. Isto é, a vontade dele não lhe é agradável, a vontade dele é contrária à sua. Se você pudesse, talvez este sentimento esteja no seu coração. É triste se ele estiver, mas é necessário que, se ele estiver, que você reconheça, para que você obtenha a libertação dessa falta de fé. Pode ser que você tenha o seguinte pensamento: se eu pudesse, eu faria diferente muita coisa na minha vida, mesmo quando você compreende que aquilo é vontade de Deus. Isto é, eu compreendo que Deus quer isso, mas eu gostaria de algo totalmente diferente. Eu compreendo que isso está acontecendo na minha vida e é vontade de Deus, mas se eu pudesse,
eu me livraria desta vontade de Deus que é dolorosa, deste mandamento de Deus que é exigente. Pois bem, diante dessa primeira leitura, nosso Senhor, a igreja diz, nós podemos escolher a Deus e a sua vontade, ou ao mundo e a sua lógica. Nós podemos escolher a vida ou a morte. O que nós escolheremos? Nós iremos entrar no caminho da liberdade, que é o caminho de abraçar a vontade de Deus, ou nós iremos entrar no caminho da escravidão, que é seguir a lógica do mundo? Nós iremos entrar no caminho de Deus, que é o caminho do amor. É um caminho exigente, é verdade, meus irmãos. Nós veremos aqui no Evangelho de hoje que nosso Senhor, Ele mostra como a lei do Evangelho é exigente, mas é uma lei libertadora. É uma realidade que, quando nós a experimentamos dentro da graça, nós vemos que tem sentido. Ou nós iremos entrar na lei do egoísmo, da vontade própria, do afastamento de Deus. No Evangelho, nosso Senhor, que nos chama à liberdade, Ele diz: eu não vim abolir a lei, mas levá-la ao pleno cumprimento. É interessante que nosso Senhor, Ele vai começar aqui a corrigir Moisés. Aqui no versículo 21, no versículo 27, no versículo 31 e no versículo 33, nosso Senhor vai mostrando ensinamentos de Moisés, e Ele vai dizendo: mas eu, porém, vos digo, vos foi dito, não matarás. Foi ensinado pelos antigos, foi ensinado por Moisés, não matarás, o 5º mandamento da lei de Deus. Eu, porém, vos digo, versículo 22, eu, porém, vos digo, todo aquele que se encoleriza com o seu irmão será réu de juízo. Vos foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la, já cometeu com ela adultério. Vocês percebem aqui que nosso Senhor, Ele aprofunda o mandamento da lei. A lei, ela exigia uma obediência apenas exterior. Isto é, o que era um fariseu justo? Um fariseu justo, um fariseu que se sentia em paz com Deus, ele guardava o sábado, ele observava algumas leis de purificação, algumas leis rituais, ele devolvia o dízimo segundo o costume, e ele, se tivesse oportunidade, ele comia a Páscoa, e tendo oportunidade, ele ia uma vez no ano para a cidade santa. Pronto, isso era um judeu justo, e ele estava em paz com Deus, achando-se santo e merecedor do céu. Nosso Senhor diz: se a vossa justiça não for, entendamos aqui justiça, santidade, se a vossa santidade não for maior do que a dos fariseus e doutores da lei, vós não entrareis no reino dos céus. Aqui no versículo 20, se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Não basta, meus santos, irmos à missa, não basta rezarmos o terço, não basta nós chegarmos na confissão, no confessionário, e dizermos assim: olha, padre, eu nunca matei ninguém, eu nunca roubei, eu nunca adulterei. Mas nós precisamos olhar para o profundo do nosso coração e dizer: o meu coração é semelhante ao de Cristo? Eu nunca matei ninguém, mas quanta falta de paciência, raiva, mágoa, inveja, rancor, falta de perdão estão no meu coração. Olhe para o seu coração e veja se existem essas realidades. Um desejo aqui e ali de vingança, de devolver no mesmo tanto, de pagar na mesma moeda. Os seus olhares, como é que são os seus olhares? Seja você casado, solteiro, seja você homem, mulher, como são os seus olhares?
São um olhar segundo Cristo ou são olhares desregrados, seja cobiçando a mulher ou o homem ou cobiçando as coisas? Como é o seu coração? É um coração cheio de intriga e de mágoa, ao ponto de nosso Senhor dizer: se você for apresentar uma oferta e perceber que no seu coração você tem algo contra alguém, ou alguém tem algo contra você, deixe a oferta, vá se reconciliar, depois volte e faça a sua oferta. Isto é, nosso Senhor, Ele quer o nosso coração. Ele não quer apenas e nem simplesmente os atos exteriores. O fariseu, e nosso Senhor chegava ao ponto de chamá-los de sepulcros caiados, eles tinham a santidade pública. As pessoas viam aqueles homens, viam aquelas mulheres também tidos como piedosos pelas suas práticas exteriores. Nosso Senhor, Ele olha para o nosso coração. Nosso Senhor não quer simplesmente saber, por exemplo, se nós participamos da missa aos domingos, mas nosso Senhor quer ver se nós participamos com piedade das missas aos domingos. Não importa simplesmente nós repetirmos: Senhor, tem de piedade, Cristo tem de piedade, Senhor, tem de piedade, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens por Ele amados. O que importa é, nós estamos dizendo com o coração aquilo que com a boca estamos dizendo? Nós estamos rezando com a alma aquilo que estamos verbalmente expressando? Nós, quando vamos à missa, nós vamos para cumprir preceito ou vamos para ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática na nossa vida, para conhecer a vontade do Senhor e obedecer à vontade do Senhor? Vontade conhecida, vontade obedecida. Eu quero conhecer a vontade de Deus porque eu quero cumpri-la perfeitamente. Se nosso Senhor diz que a observância meramente exterior não é suficiente, mas Ele quer uma observância do coração, é com o coração que eu quero observar a sua lei. Eu quero amá-lo de todo o meu coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças e com todo o meu entendimento. Qual é a tua vontade, Senhor? É essa? Pois bem, é essa realidade que eu quero viver na minha vida. Para isso, meus santos, para ter essa liberdade, porque se você olhar para o seu coração, você vai ver que uma luta vai se travar na sua alma. Parte de você quer a vontade de Deus, parte de você se revolta contra isso. Pode ser que agora mesmo você, ouvindo isso, já se revolte de alguma maneira. Por quê? Porque você deve pensar: o que é que na minha vida não está de acordo com a vontade de Deus? São os meus olhares, são os meus desejos, são os rancores e mágoas no meu coração, são os meus... Nosso Senhor chega a dizer que nós não devemos jurar por ninguém, mas devemos ser uma pessoa de verdade, de modo que o meu sim seja sim, o meu não seja não. Isto é, eu sou um homem verdadeiro, eu sou uma mulher verdadeira, eu cumpro a minha palavra, eu faço aquilo que eu digo de verdade, eu sou um homem honesto, eu sou uma mulher honesta, eu levo palavra dita, não precisa de documento, eu irei cumprir aquilo que eu falei. Eu sou um homem verdadeiro ou sou um homem ou uma mulher instáveis em quem ninguém pode confiar? Como é que é? Quando eu me olho diante de Deus, os meus propósitos que eu faço a Deus, eu os cumpro de verdade? Ou eu vivo fazendo propósitos e não cumprindo? A Deus mesmo. Nós estamos até nos aproximando da quaresma, já começamos então a pensar: que propósitos, como é que eu irei viver esses 40 dias? Pois bem, quando você olha para trás, nas suas quaresmas vividas, nos propósitos espirituais que você já se fez, você tem cumprido os seus propósitos? Tem se esforçado de verdade para progredir no amor de Deus e na obediência à sua palavra? Feliz o homem que caminha, feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Você tem progredido na lei de Deus? Ou você olha para o seu coração e diz: olha, Padre, tanta coisa desestruturada,
tanta coisa que não é do agrado de Deus, tanto apego na minha alma, às vezes até mágoas, rancores, raiva mesmo, falta de perdão. Então, meu santo, é a ocasião de você, diante de Deus, dobrar os seus joelhos e pedir a nosso Senhor a graça de amar a vontade dEle. Ou você olha para o seu coração e diz: olha, Padre, tanta coisa desestruturada, tanta coisa que não é do agrado de Deus, tanto apego na minha alma, às vezes até mágoas, rancores, raiva mesmo, falta de perdão. Então, meu santo, é a ocasião de você, diante de Deus, dobrar os seus joelhos e pedir a nosso Senhor a graça de amar a vontade dEle. Meus santos, eu já falei e com a graça de Deus vou continuar falando várias vezes que nós precisamos todos os dias pedir a Deus: meu Deus, me dá a graça de amar a Tua vontade e de querer viver a Tua vontade a cada dia na minha vida. Você já pediu hoje esta graça a Deus? Pois bem, deveria ter pedido se não pediu. E se pediu, você pode pedir mais uma vez, com um coração mais contrito, com o seu coração mais implicado em cada palavra. Dá-me, Senhor, a graça de amar a Tua vontade. Dá-me, Senhor, a graça de ouvir este Evangelho e dizer: Senhor, o Senhor me chama a uma vivência mais profunda da Tua palavra. Pois bem, eu quero vivê-la profundamente. Eu quero ser santo, Senhor, interiormente, não para que as pessoas vejam, não para que as pessoas pensem que eu sou santo. Não, eu quero ser santo diante de Ti. Eu quero que os meus pensamentos e as minhas atitudes escondidas sejam do Teu agrado, porque publicamente, normalmente, nós somos santos. Publicamente, exteriormente, nós somos homens e mulheres de Deus. Nós não vivemos cometendo pecados públicos normalmente. Nós nos vestimos de uma maneira, espera-se, de uma maneira adequada. Nós participamos da missa, nós dizemos que temos fé, mas isso não basta. Interiormente, no seu coração, quem é você? Um diabo? Um desregrado? Uma capeta? Uma mulher cheia de ódio? Um homem cheio de desejos desordenados contra os quais você não luta? Quem é você quando você está só diante de Deus? Isso é o que importa. Entende, meus santos? Porque o mais terá pouca relevância, mas aquilo que você é diante de Deus, é isso que nosso Senhor está pedindo. Vos foi dito: não matarás. Eu, porém, vos digo: não se encolerize com seu irmão. Não o chame sequer de patife. Isto é, nosso Senhor está falando daquelas realidades que começam no nosso coração. Ouvistes o que vos foi dito, que você não deve dar carta de divórcio, não deve adulterar, você não deve cometer adultério. Eu vos digo, nem sequer deseje a mulher do outro. Isto é, aquela realidade que só Deus vê, que ninguém mais vê, e é o que verdadeiramente importa. Quem é você quando ninguém está olhando? Essa é a pergunta. Quem é você? Se eu soubesse o nome de cada um aqui, eu diria o nome de cada um. Quem é você, José? Quem é você, Maria? Quando ninguém está olhando, quando ninguém está vendo, o que é que você pensa? O que é que você deseja? O que é que você faz? Quais são as realidades que passam com a sua permissão no seu coração? Isso é o que importa. E é isso, meus santos, o que agrada ou desagrada a Deus. É isso que nos faz livres ou nos faz escravos do pecado. É isso o que nos faz querer viver a vontade de Deus e nos alegrar com ela, ou sentir rejeição à palavra de Deus com vários subterfúgios, dizendo: é uma palavra exigente, isso é um radicalismo exagerado. Não é bem assim. Meus irmãos, repito, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda a sua graça e a sua sabedoria. A segunda leitura de hoje, retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, fala a respeito desta sabedoria.
fala de uma sabedoria do mundo, dos poderosos do mundo, mas de uma sabedoria de Deus, que é para a salvação dos eleitos de Deus. Quando no nosso coração a sabedoria de Deus está presente, nós vemos as coisas a partir de Deus. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o. É melhor entrar no céu sem um olho do que com os dois ir para o inferno. Se a tua mão direita te leva ao pecado, corta-a. Nossa, é interessante. Se a mão direita, a mão do trabalho. O que é que a palavra está dizendo? É melhor entrar no céu renunciando algo que te daria um benefício aqui na terra, porque a mão direita significa tudo isso, o serviço, a prosperidade, o trabalho. Pois bem, é melhor entrar no céu perdendo algo que a mão direita poderia alcançar, do que com todos os benefícios você entrar no inferno. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Ora, se no seu coração a sabedoria de Deus está presente, você ouve e diz: é verdade, eu creio, amém, né? Assim seja. A palavra amém, emuná, em grego significa isso, é aquilo que é seguro, que é firme. Nessa palavra eu posso confiar, é isso mesmo, eu creio, Padre, que é melhor entrar no céu perdendo algumas coisas aqui na terra, do que ir para o inferno, porque eu não quis renunciar a algo neste mundo. Por que você diz isso? Porque a sabedoria de Deus ilumina os seus olhos e você vê o que é seguro, o que é verdade, o que é verdadeiro, o que é que traz a verdadeira felicidade. Você crê nisso. É por isso que São Paulo, quando fala dessa sabedoria, ele imediatamente depois ele diz, versículo 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 6, o que Deus preparou, versículo 9, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, o que Deus preparou para aqueles que o amam, os olhos não veem, os ouvidos não ouviram, e o coração humano sequer imaginou. Aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam, aquilo que Deus preparou para aqueles que arrancaram o olho, que cortaram a mão, que renunciaram àquilo que precisava ser renunciado, para não perder aquilo que Deus preparou para nós. Mas, meus santos, sabe o que é o melhor de tudo? É que quando nós temos a saber, e aqui repito, o melhor de tudo, porque você pode olhar tudo isso como um herói, e o cristão não é um herói. O cristão é um agraciado. Ele não é um valente no sentido de que, graças às suas forças, ele faz isso. Mas ele é alguém sustentado pela graça e pela misericórdia de Deus. O melhor de tudo é que você faz tudo isso com alegria. Não é que você vai arrancar o olho e viver chorando, triste, porque você perdeu aquela realidade a que você era apegado. Você corta a mão, isto é, algo a que você era apegado, que você gostava, seja lá o que for, não sei o que é, que se aplica à vida aqui de cada um, e você renuncia e fica triste. Não, a graça de Deus, ela nos capacita a fazer a vontade de Deus, primeiro, ótimo, maravilhoso, e o segundo, melhor ainda, nos dá alegria em fazer a vontade de Deus. Aqui é que está a maravilha. Aqueles que fazem a vontade de Deus encontram alegria, uma alegria que nós não podemos explicar. É a alegria do Filho de Deus crucificado. Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. E você diz: Senhor, mas isso não é humano. E ele diz: bingo, é verdade, isso não é humano, isso é dom de Deus, é dom do Espírito Santo, que nós precisamos suplicar. Meu Deus, eu não quero apenas fazer a tua vontade, mas eu quero me alegrar na tua vontade. Eu não quero apenas ouvir o teu evangelho e dizer, eu vou vivê-lo, mas eu quero vivê-lo com alegria. Eu não quero apenas que Deus olhe para mim e diga, nossa, ele é feliz, ele está fazendo a minha vontade. Não, eu preciso dizer, eu sou feliz por fazer a vontade de Deus, experimentar esta alegria. Feliz, como é que diz a antífona
aqui do Salmo de hoje: feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor Deus vai progredindo. Ele é feliz, ele experimenta a felicidade. O pecado traz tristeza. Quando você peca, naquele momento o pecado promete felicidade, mas logo depois qual é a consequência dele? A morte, a tristeza, o desânimo. Já a vontade de Deus, naquele momento, ela é difícil, mas quando você abraça a vontade de Deus, o que é que vem depois? A alegria do Filho. A alegria do Filho desabrocha no nosso coração. Nós experimentamos a alegria de quem é obediente à vontade de Deus. É por isso que o Salmo de hoje pode ser compreendido: feliz o homem que observa os seus preceitos e de todo o coração procura a Deus. Feliz de quem procura os preceitos de Deus e observá-los fielmente. Ele não só é feliz porque Deus diz, ele é feliz, mas ele é feliz porque ele já experimenta em si a felicidade de quem busca fazer a vontade de Deus e constrói a sua casa sobre a rocha, sobre aquilo que é seguro. Os vossos mandamentos vós nos destes para serem fielmente observados. Oxalá seja bem firme a minha vida em cumprir vossa vontade e vossa lei. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Peçamos, meus santos, peçamos que Deus abra os nossos olhos para que nós vejamos que feliz é quem faz a vontade de Deus. Peçamos a Deus que coloque essa sabedoria dentro de nós, para que nós vejamos que nas coisas difíceis que Deus nos pede, Deus está nos dando a oportunidade de amá-lo. E quando nós amamos a Deus, nós somos felizes. Quando nós fazemos algo difícil por amor a Deus, isso é uma graça. Termino com uma oração, vou aqui partilhar com vocês uma oração que eu fazia quando eu estava para entrar no seminário. Então eu tinha em volta dos meus 17, 18 anos. Quem me conhecia nessa época, antes disso, sabia que eu queria casar, eu queria muitos filhos, né? Se Deus me desse, eu dizia que queria no mínimo 5 filhos, queria casar. E aí eu comecei a querer ser padre, entrar no seminário, e eu me lembro, foi graça de Deus, Deus me deu aquela graça, porque são coisas que a gente se lembra até onde estava. Eu me lembro que eu estava indo para casa numa praça, estava passando por uma praça, no bairro do Vergel do Lago. Vergel do Lago é a paróquia, é onde era a paróquia, por onde eu entrei no seminário. E eu naquela praça, passando por aquela praça, em frente ao colégio Rui Palmeira, e me veio ao coração aquela inspiração de dizer a Deus: meu Deus, não tira do meu coração esta vontade, que eu entre no seminário tendo esta vontade para te oferecer. Porque se Deus tirasse aquela vontade, não seria sacrifício renunciar. Mas se aquela vontade continuasse no meu coração, eu teria algo para oferecer a Deus, eu poderia sofrer por Ele. Meus irmãos, isso é algo que eu preciso aprender a cada dia, retomar aquela oração do passado e ter a coragem de fazê-la. Meu Deus, me dá a oportunidade de sofrer por Ti, de oferecer algo que me custe, não oferecer aquilo que não me é custoso, que não me exige sacrifício, mas eu quero amar até doer. Meus irmãos, só para quem tem a sabedoria de Deus no coração, e aquele menino, aquele jovem rapaz lá atrás, naquele momento tinha aquela sabedoria, algo tão claro, que me fez lá no passado me regozijar em Deus, por ter algo por que sofrer por amor a Deus. Que Deus nos conceda a todos esta sabedoria, de modo que, quando as cruzes da vida se apresentarem no nosso dia a dia, nós a abracemos e a beijemos, e façamos dela uma ocasião para crescer no amor e ser santos dentro do nosso coração, apenas diante de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.